nosso amado irmão Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Depois abre em Lucas, já deixa marcado aí em Lucas, capítulo 9. Mateus, capítulo 16. Segura o dedinho aí, eu ponho alguma coisa para marcar a página. Vai para Lucas, capítulo 9, verso 23, do Evangelho de Lucas. Lucas 9, verso 23. Amém? Faz um sinal com o seu dedo se está amém. Amém. Então vamos ler. Lucas 9, 23 diz assim: Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora vai para Mateus 16, verso 24, que é o texto paralelo do Evangelho de Mateus. Mateus 16, 24, assim diz a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o mesmo texto, né? Vamos orar. Pai amado, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Eu te peço Pai. agora, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja ministrando aos nossos corações aquilo que a minha humanidade não vai conseguir, o Senhor vai fazer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus tu esteja edificando as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Assim como o Senhor já falou no meu coração, fala também no coração dos meus irmãos. Eu te peço e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amados, hoje o tema da nossa mensagem de hoje é: negue-se a si mesmo, siga Jesus até as últimas consequências. Nós temos visto, meus queridos irmãos, nos últimos anos, nas últimas décadas do cristianismo, um cristianismo muito light, um cristianismo onde a maioria das pessoas querem a bênção, né? Mas não querem compromisso com o Deus da bênção. Querem receber as coisas de Deus, mas pouco querem ofertar para o Senhor. A melhor coisa que nós podemos ofertar para Deus é a nossa própria vida. E quando eu entrego a minha vida, consagro a minha vida para Deus, fica fácil entregar as demais coisas. Quando eu consagro a minha vida para Deus, fica fácil entregar os dízimos, por exemplo, as ofertas. Fica fácil entregar meus dons e talentos a serviço de Deus. Eu entreguei tudo. O principal é que é a minha própria vida nas mãos do Senhor. Então, as demais coisas virão juntamente, porque Ele tem nos abençoado sobremodo. Deus não nos abençoa pela metade, né? Deus não nos abençoa de improviso. Quando a bênção de Deus vem, ela vem completa sobre as nossas vidas. Então, eu quero falar nesta noite a respeito desse texto aqui, desse versículo de Mateus, depois lá em Lucas também, o mesmo texto. Negue-se a si mesmo e siga Jesus até as últimas consequências. Então, vamos ver o que o texto está falando aos nossos corações nesta noite. Primeira coisa que eu levantei nesse texto foi que nós precisamos ouvir o que Jesus está falando. Ele diz, o texto diz: Então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. Jesus falou aos discípulos em particular. Jesus pregou para as multidões. Jesus pregou para uma pessoa ou para duas pessoas. Jesus pregou para todos em todos os momentos. Aonde ele podia pregar o evangelho, ele falava do amor de Deus, ele anunciava o amor, anunciava o evangelho do reino, demonstrando profundo amor pelas pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: Jesus é Deus. E quando Jesus, que é Deus, que é o Deus Filho, fala, eu me calo. Quando Jesus fala, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Quando Jesus fala, eu obedeço. Hoje Jesus está falando aos nossos corações.
Hoje o Senhor Jesus está falando com você. Hoje o Senhor está ministrando na tua vida e na minha vida. Então precisamos parar tudo que estamos fazendo para ouvir o que Deus está falando aos nossos corações. Eu pergunto a você, meu amado, o Senhor tem falado com você? Eu creio que a resposta da maioria dos meus irmãos vai ser sim, Deus tem falado comigo. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Sim, se Deus tem falado com você, você tem ouvido a voz de Deus? Você precisa, então, e eu também, parar para ouvir a voz de Deus. Uma das dificuldades da igreja contemporânea, né, da igreja do século XXI, aqui no Ocidente, essa vida corrida, essa vida atribulada que as pessoas vivem, agora não tanto, né, por causa da pandemia, mas muitas pessoas oram e já saem correndo, não esperam a resposta de Deus, não param para ouvir a resposta de Deus. Você tem ouvido o Senhor falar na tua mente, no teu coração? A Bíblia nos ensina que ela própria, a Bíblia, é palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, o Senhor está falando ao seu coração. Então, meu amado irmão, prepare-se para ouvir a voz de Deus. A Bíblia ensina que aquelas pessoas que são impuras vão gerar impurezas. O ímpio vai produzir impiedade. O incrédulo vai viver na sua incredulidade. Aquele que está sujo, a Bíblia diz que suje-se ainda mais. A árvore má vai produzir um fruto mau. Mas aquele que vive na presença do Senhor, tem uma vida piedosa, vai viver uma vida piedosa. Aquele que crê vai produzir credulidade. Aquele que está limpo vai se limpar ainda mais. E a árvore boa vai produzir o bom fruto. Você pode ser membro da igreja, organização, mas se você não for membro da igreja, organismo, corpo de Cristo, não haverá salvação para você. Então, a melhor coisa, irmão, é nós estarmos aos pés do Senhor Jesus. O Senhor fala com você, o Senhor fala conosco, pelo poder da sua palavra. E se o teu coração tem andado triste, aborrecido, não se preocupe, o Senhor vai consolar teu coração, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, e ele vai consolar a tua vida, vai tirar toda a tristeza do teu coração. O Salmo 95, no verso 7, diz assim: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Aí o autor da carta aos Hebreus reproduz esse texto. Ele diz: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. Como o povo no deserto provocou o Senhor, irritou o Senhor, a ponto do Senhor Deus querer destruir todo aquele povo e levantar em Moisés uma nova geração. Não fora Moisés interceder por aquele povo, o Senhor os teria destruído. Então, o Senhor fala conosco. O Senhor tem falado aos nossos corações, assim como ele falava pelos profetas, aos pais pelos profetas, a nós agora nos falou por Jesus Cristo, seu Filho, e nos deixou como herança a sua santa palavra, que é a voz de Deus falando aos nossos corações, falando ao mundo. Então, precisamos ouvir sempre o que o Senhor Jesus está falando. Uma outra coisa nesse texto importante é que ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, é uma condicional. Se você quiser, se você desejar, se você quiser ardentemente, você não é obrigado a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é um ato voluntário, é algo espontâneo, é algo do nosso coração. Quem quiser, é uma decisão pessoal. O Senhor não vai te forçar a segui-lo. Jesus não força ninguém, ele bate a porta. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz,
abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Esse texto a gente usa muito para evangelizar, mas a verdade é que ele estava falando para a igreja, falando para nós, né? Abrirmos a porta da nossa vida, do nosso coração, para que ele entre. Então, se você abrir a porta, se alguém ouvir, para seguir a Jesus, a pessoa precisa ter força de vontade. É uma decisão pessoal. Entretanto, há uma grande luta. A luta é muito grande, meu irmão. O inimigo vai se levantar contra você. O mundo vai se levantar contra você. E você mesmo, muitas vezes, vai se levantar contra você. Como? Com desânimo, com a tristeza, com a perda da fé, com a perda daquele pique, sabe? Aquela garra de servir ao Senhor. Muitos crentes começam a correr muito bem, lá em Hebreus fala isso, mas com o passar do tempo, eles terminam a sua carreira, mas não como Paulo diz que acabou a carreira, mas guardou a fé. Muitos acabam a carreira, mas também acabam a fé. E isso acontece por causa desta natureza pecaminosa que habita em nós, que habita em cada um de nós, que essa natureza contra a qual nós lutamos. E o Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, lá em Efésios. Lá em Gálatas, ele diz que a nossa luta é contra a carne, contra essa natureza carnal. Uma luta contra a carne é uma luta contra o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a vitória, que vai nos guiar à vitória. O Espírito Santo de Deus vai anunciar a palavra. O Espírito Santo de Deus vai nos lembrar a palavra. Ele vai nos encher de poder e graça. O Espírito Santo vai te ajudar, meu amado, a produzir o fruto espiritual em tua vida. Porém, isto é uma decisão tua, meu amado. Você decide deixar o Espírito Santo dirigir tua vida, guiar a tua vida. O papel da igreja, o papel dos pastores e líderes da igreja é ajudar os crentes a apoiar, amar, discipular, orientar, edificar. Nós, como líderes da igreja, pastores e líderes, precisamos ensinar a palavra de Deus, fortalecer os nossos irmãos na comunhão, no amor, na fé e etc. Mas, se o irmão não quiser, nada vai acontecer. É uma decisão tua. Seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus é uma decisão tua, meu amado. Você tem que decidir. A gente trabalha com o discipulado 1 a 1, mas se você não quer ser discípulo, ninguém vai forçar, ninguém pode te forçar. É uma decisão pessoal. Você segue a Jesus se você quiser. Ele diz, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, então é algo que você, pessoalmente, tem que tomar a decisão. A palavra de Deus nos ensina que a própria palavra é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode deixar esta luz do Senhor iluminar o caminho que é a tua vida, iluminar a tua vida, iluminar os teus pés para você saber aonde você anda. Mas é uma decisão pessoal de cada cristão, de cada irmão, não é? Eu não posso fazer isso pelos meus filhos, não posso fazer isso pela minha esposa, e você também não pode fazer isso, tomar essa decisão pelos seus. Tudo que é forçado não funciona bem. Há muitos casais, muitas famílias que forçam os filhos a ir para a igreja, não ganham eles para Jesus, mas querem que eles frequentem a igreja. Mas quando chega a hora que eles têm o poder de decisão, eles abandonam tudo e vão embora para o mundo. Então, nós precisamos ganhar os filhos para Jesus na melhor fase, naquela fase que ele começa a ter o entendimento, antes de ele entrar na adolescência, porque depois, quando chega na adolescência, fica bem difícil. Se ele for para o mundo, aí só o milagre de Deus. Né? Bom, em qualquer momento é um milagre de Deus, porque a salvação sempre será um milagre de Deus. Ele disse, alguém quer vir após mim.
Se você quiser seguir a Jesus, uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, vai ser bênção. Vai ser bênção para a tua vida e para as pessoas que você tem influência, pelas pessoas que vivem ao teu redor. Mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa querer seguir ao Senhor, vir a Jesus e segui-lo. Não é? Outra coisa importante nesse texto, no nosso relacionamento pessoal com o Senhor, que para sermos discípulos é preciso renunciar a si mesmo. Ele diz: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar aos seus desejos, suas vontades em favor dos desejos de Deus. Tudo aquilo que eu desejo que vai contra a vontade de Deus, eu devo renunciar. Renunciar à nossa própria vontade, quando ela não está de acordo com a vontade de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas. Renunciar àqueles sonhos e desejos que não estão configurados com os sonhos e desejos de Deus para as nossas vidas. O que Deus deseja do seu povo, da sua igreja, ele já revelou nas Escrituras Sagradas. Precisamos dizer não aos desejos incontroláveis da nossa natureza carnal e pecaminosa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, ele diz: digo, porém, andar em espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Tem uma tradução que diz concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, ele dá uma lista de pecados: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismos, as invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, e os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E por que será que essas pessoas que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus? Porque estas práticas são práticas mundanas e profanas, que indicam que esta pessoa nunca recebeu a Jesus no seu coração. Não houve mudança de vida. Ainda que ele esteja dentro da igreja não salva ninguém, igreja batista não salva ninguém, igreja evangélica não salva ninguém. Nós não podemos ser salvos porque frequentamos uma igreja, né? Somos salvos porque cremos no Senhor Jesus e assumimos com Ele um compromisso de fé, de segui-lo e obedecê-lo em todos os momentos da nossa vida. Isso sim, a fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé vai te levar até a graça de Deus que vai te salvar. Precisamos andar em espírito. Ele fala aqui, andar em espírito, e não a vez de cumprir as concupiscências da carne, as cobiças da carne. Precisamos, então, não satisfazer os desejos pecaminosos da nossa natureza carnal. Aqui, carne não é essa matéria que cobre os ossos, mas é a natureza pecaminosa que nós herdamos do Adão, né, que habita em nós, essa natureza que luta contra o Espírito. É uma luta contínua entre o pecado e o Espírito Santo. Mas, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, jamais vamos satisfazer os desejos da carne. E quando caímos em pecado e deixamos que a carne nos domine, o Espírito Santo logo vai nos incomodar para que nós possamos nos arrepender e pedir perdão. Nós não vamos viver no pecado. Ocasionalmente, o crente pode cair em pecado, mas não pode viver no pecado, estacionar a sua vida no pecado. Antes da conversão, todos nós, pecadores, éramos guiados pela nossa natureza caída, a natureza depravada, que não tem o temor de Deus. Procurava satisfazer os desejos, guiados pelo pecado, guiados por essa natureza pecaminosa e pelo diabo.
Mas depois da conversão, da nossa conversão, depois da conversão, nós passamos, então, a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós e ele nos guia. Ele nos leva, então, a renunciar, a negarmos a nós mesmos, a abandonarmos tudo aquilo que não confere com a vontade de Deus. Negar a si mesmo, então, significa deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, deixá-lo guiar a tua vida naquilo que é o melhor para você e para a igreja do Senhor. O Senhor vai, então, nos levar à produção do fruto espiritual. O fruto do Espírito é um fruto só. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Ele diz mais, contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Renunciar-se a si mesmo, então, significa deixar o Espírito Santo produzir o fruto na tua vida, o fruto do Espírito na tua vida. Renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, significa abandonar o pecado e deixar o Senhor Jesus viver em você e através de você. Aqui mesmo em Gálatas 2:20, ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, amado, é deixar Jesus viver em nós. A vida de um discípulo de Cristo é seguir o seu mestre, mas não somente seguir, é deixar que a vida de Cristo se manifeste na tua vida. Porque ele fez isso por você, ele habita em nós pelo Espírito Santo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra coisa importante nesse texto de Mateus, ele diz, então, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. O discípulo, para ser discípulo de Jesus, é preciso tomar a cruz e seguir o Senhor. A cruz é um lugar de sofrimento. A cruz era um lugar de morte. Os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. Os revoltosos contra o Império Romano eram crucificados, era a forma do governo romano mostrar seu poderio, crucificando aqueles bandidos terríveis, aqueles revoltosos, aqueles, vamos dizer, subversivos contra o Império Romano, morriam crucificados. Mas, além disso, esses crucificados, além de morrerem na cruz, eles eram obrigados a percorrer um longo caminho pelas ruas da cidade, carregando a própria cruz nas costas, assim como fez o nosso mestre. Embora ele não merecesse, embora ele não tivesse pecado nenhum, embora ele não merecesse aquela cruz, ele passou pelas ruas da cidade de Jerusalém, carregando aquela pesada cruz nas suas costas. A cruz de Jesus não era de isopor, a cruz de Jesus era feita de grandes tormentes, de toras de madeira, toras de árvore, não é? Carregando ali na cidade, pelas ruas da cidade, aquela cruz, e neste trajeto, o crucificado ali, como foi Jesus também, era humilhado, apedrejado, cuspido, xingado, espancado, chicoteado, durante todo aquele trajeto. Tomar a cruz significa pagar o preço da renúncia. É não voltar atrás. É ir até o fim, é pagar o preço, é ir até as últimas consequências. E para isso você precisa ter muita fé, meu amado irmão. É pela fé. Não é, o evangelho não é a moda carioca, como diz, né? Na boa, na flauta, na leveza, com cruz de isopor. Não, meu irmão, não é assim, não. A coisa, muitas vezes, vai ficar pesada de carregar. E, para isso, você, então, precisa botar em exercício, a praticar a fé, muita convicção de fé, de amor, determinação de esperança no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor
não vai te abandonar em momento nenhum da tua vida, por mais complicado que ele seja. Porque também tem um detalhe, meu irmão, se você está sofrendo, Jesus está com você. Se você partir desta vida para a vida futura, você vai para o céu, você vai para um lugar muito melhor. Então, não tenha medo da morte, não tenha medo de enfrentar as tuas lutas aqui nesta vida, porque seja na morte ou seja na vida, Cristo está com você. Você precisa estar disposto para você ser um discípulo de Jesus, estar disposto a tomar a cruz e seguir ao Senhor. Você precisa estar disposto a morrer por causa do nome do Senhor Jesus, se necessário for, se preciso for. Seguir a Jesus exige tomada de direção, tomada de decisão. É um novo rumo. É uma nova maneira de vida, uma nova filosofia de vida, uma nova maneira de pensar, de agir, são novas atitudes. Precisamos estar dispostos a nos entregar totalmente para o Senhor Jesus. Ah, como é difícil tomar um tapa na cara e virar e dar o outro lado do rosto. Como é difícil ser blasfemado, ser caluniado, e ainda você dobra os teus joelhos e ora por aquela pessoa, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre aquela vida. Eu sei que não é fácil, é somente pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então, nós precisamos estar dispostos a nos entregar totalmente para o Senhor, a nos consagrar para servir a Deus com os nossos dons e talentos, dando a Ele o melhor, pois Deus está mais interessado em que vivamos para Ele de forma consagrada do que darmos a sua vida, morrermos, darmos a nossa vida na morte por Ele. Ele quer que nós vivamos intensamente o Evangelho, né? Porque é difícil morrer por Cristo, mas é mais difícil viver para Jesus. Então, que nós possamos tomar a cruz e seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo. Siga Jesus até as últimas consequências. E isso você vai conseguir somente pela fé, pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos ouvir o que Jesus está falando. Para ser discípulo de Jesus, você não é obrigado a segui-lo. Para ser discípulo de Jesus, é preciso renunciar a si mesmo. Para ser discípulo de Jesus, é preciso tomar a sua cruz e seguir ao Senhor até aonde Ele determinar que você deva seguir. Amém, queridos?